Tiago 1, do verso 19 ao verso 27, diz assim a palavra de Deus. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Verso 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Verso 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Oremos. Pai, que Teu Espírito Santo fale conosco conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Me esconde atrás da Tua cruz, que toda honra, toda glória seja dada somente ao Senhor. Tem misericórdia de mim e dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Essa carta de Tiago foi chamada por Martinho Lutero de carta de palha. Poucos sabem disso, mas a carta de Tiago foi chamada pelo reformador alemão Martinho Lutero de carta de palha, né? E aí enquanto eu meditava nessa carta e orava ao Senhor, pedia graça a Deus para que o Espírito Santo de Deus me ensinasse o que Ele queria nos ensinar nessa noite. Eu estive pensando, né? Então eu estou estudando a carta que Lutero considerou carta de palha, mas que no contexto de Lutero, onde as obras eram enfatizadas de maneira excessiva, as obras eram enfatizadas como condição sem a qual ninguém poderia ser salvo, a gente entende que foi um erro do reformador, como é um erro também meu, enquanto estou com vocês ensinando a palavra. Eu não estou privado de muitas vezes, ou pelo menos algumas vezes, cometer equívocos, e se assim eu fizer, peço a Deus que me ilumine, que me dê graça para chegar a vocês e dizer: me perdoe, eu interpretei errado, eu me equivoquei, né, em determinado assunto. Isso me conforta, porque eu aprendi que alguém que está convencido das falhas dos seus próprios sermões está pregando o Evangelho. Eu saio daqui do púlpito sempre com a consciência de que preciso melhorar, de que preciso me aperfeiçoar mais, de que preciso corrigir erros que cometo, né? E isso é muito importante. O problema para Tiago, meus amados irmãos, vai ser a fé sem obras. Tiago vai afirmar com toda a convicção que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é inoperante, inexistente. Em Paulo, o grande problema são as obras sem fé. Em Romanos 3,28, Paulo diz que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E é verdade. E aí Tiago afirma: mostra-me a tua fé sem as obras e eu mostrarei a minha fé com obras. Ou seja, Tiago não está admitindo a possibilidade de que exista uma fé sem obras. Ele está usando de um recurso chamado ironia. Ele está dizendo: olha, mostre-me essa fé que você diz que tem, sem nenhum fruto, sem nenhuma evidência de obras, e eu vou lhe mostrar que, assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé que não vem acompanhada de boas obras é uma fé inoperante. Ela é morta, ela é inexistente. Porque a fé no Novo Testamento é atitude, é ação. Fé é verbo no Novo Testamento. Fé não é sensação. Fé no Novo Testamento não é sentimento, mas é ação. E nesse contexto que nós vivemos, a carta de Tiago é muito atual. E a pergunta que eu queria fazer a você nessa noite é: como saber se a sua religião é de fato verdadeira? Como saber se
O cristianismo que você pratica é de fato um cristianismo verdadeiro? Essa é a minha pergunta a você, ou melhor, é a minha afirmação a você, que você pode fazer a si mesmo esse questionamento. Como saber se de fato a minha religião, o cristianismo que eu pratico é de fato verdadeiro ou não? No nosso país e ao redor do mundo, muitos pensam que são salvos. Muitas pessoas ao redor do mundo pensam que são salvos. Jesus falou que no último dia muitos irão dizer-lhe, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E ele vai dizer que nunca conheceu essas pessoas. A Bíblia é clara quando afirma que muitos não passarão pela porta estreita. A Bíblia é clara e muito enfática quando afirma que o caminho que conduz à vida é muito estreito, é apertado o caminho. E poucos são os que encontram esse caminho. Mas larga é a porta que conduz à perdição, e muitos são aqueles que se enveredam por esse caminho. Diante disso, muitos também pensam que são espirituais, à semelhança da igreja de Laodiceia, que achava que não tinha necessidade de nada, mas na verdade era pobre, miserável, cega e nua. Aí eu queria perguntar a você quais são as evidências de um verdadeiro cristão. O que é que autentifica o cristianismo que é verdadeiro? Quais são as evidências de um cristianismo que tem como base o Cristo, o Filho do Deus vivo? Se o seu interesse é aprender do Evangelho, é aprender da fé que salva, eu vou pregar a você desde o primeiro dia que eu assumi essa igreja. Eu disse: nós iremos compartilhar da palavra de Deus, com falhas e imperfeições que você tem, que eu também tenho, mas eu prometi a vocês que eu iria compartilhar a palavra de Deus com vocês. Quais são as evidências de um verdadeiro crente? Em primeiro lugar, eu aprendo com Tiago que um verdadeiro crente tem a sua vida centrada na palavra de Deus. Um verdadeiro crente tem a sua vida centrada na palavra de Deus. Versículo 18, acompanhe comigo. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Verso 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha que coisa interessante. Aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, é como um homem que contempla a sua face no espelho, mas logo se esquece da sua fisionomia, do seu retrato. Mas aquele que observa atentamente a lei perfeita, a lei do Cristo, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, será feliz naquilo que fizer. Um verdadeiro crente tem a sua vida centrada na palavra de Deus. Um verdadeiro crente nasce da palavra de Deus. Verso 21, portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. O que Tiago está dizendo aqui é que quem de fato nasceu de novo tem a palavra implantada no seu coração. Ou seja, um verdadeiro cristão, ele nasce da divina semente, que é a palavra de Deus. Moveres não produzem verdadeiros cristãos. Movimentos não produzem verdadeiros cristãos. Empolgação temporária não produz verdadeiros cristãos. Mas um verdadeiro crente, ele nasce da semente viva e imperecível, que é a palavra do Deus vivo. O verdadeiro crente é gerado de uma semente que não perece. A palavra que é implantada no cristão. E ele então é desafiado a aceitar humildemente essa palavra e se livrar de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e desejar o leite puro, que é
a palavra santa do Deus vivo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra que ilumina o nosso caminhar. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 136, o salmista diz: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Ele usa uma figura de linguagem chamada hipérbole. É o exagero que o salmista usa. E ele não diz: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque eu não tenho um carro do ano, não. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque eu não sou o pastor batista mais conhecido de todos, não. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque eu estou sofrendo, não. O salmista diz no Salmo 119, verso 136, rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida, a tua palavra não é obedecida. Será que de fato a gente pode dizer isso? Que a palavra, que é a semente imperecível, que nós nascemos da palavra e essa palavra nos habita, e nós choramos como um salmista, exageramos como um salmista e dizemos: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua palavra não é obedecida. Talvez vale a pergunta, qual foi a última vez que você chorou por causa de um pecado cometido? Foi a última vez que você rasgou o seu coração diante de Deus? Eu estou convencido que a nossa geração, ela só busca a Deus quando ela está passando por momentos difíceis e está em maus lençóis. A questão não é dizer eu aceito Jesus, mas assim, o que significa para você receber a Cristo como Salvador. Alguns recebem como Jesus como uma espécie de guru espiritual para ficar livre dos problemas. Outros recebem a Cristo como se fosse o avalista do nosso sucesso, da nossa prosperidade. Outros recebem a Cristo como se Cristo fosse um poder, uma espécie de força, que agora, imantado, eu vou vencer tudo e todos. Mas a questão é receber a Cristo como o doador, sustentador e condutor por excelência da minha vida, da minha existência. Muitos que se dizem cristãos ficaram fora do céu não por falta de práticas religiosas, mas muitos que se dizem cristãos ficaram fora do céu. Você sabe por quê? Porque não foram gerados da palavra de Deus. O corpo da verdade sangra em 1000 pedaços, porque a lei do Senhor não é obedecida. Agostinho de Hipona dizia: feriste-me com tua palavra, desde então eu te amei. Geração que não aceita nenhum tipo de repreensão. O conceito de autoridade foi perdido no nosso meio. A geração mais arrogante. Interessante que a arrogância é tão grande que a gente vê isso de filhos com os pais. A gente vê isso em relação ao conceito de autoridade também, que está muito distorcido, né? Se perdeu. Submissão a Cristo, a palavra, ao Evangelho, ao Reino. E o corpo da verdade sangra em 1000 pedaços, porque a lei do eterno é esquecida. No Salmo 119, versículo 166, ele diz: a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. O verdadeiro cristão acolhe a palavra, verso 21. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. O verdadeiro crente acolhe a palavra.
acolhe a palavra. O verdadeiro crente pratica a palavra. Verso 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. O verdadeiro cristão pratica a palavra que foi implantada no seu coração. O verdadeiro cristão é como uma casa edificada sobre a rocha. Vem chuva, rios, tempestades, dificuldades, aflições, e não são poucas, mas ele está ali, alicerçado, firme, ele persevera, ele é praticante da palavra de Deus. Você olha para um verdadeiro cristão, você pode ver aqui falhas, aqui e acolá, mas você olha para a vida de um verdadeiro cristão, você vê o brilho, a fragrância de Cristo, você vê ele exalar o conhecimento do Filho de Deus. Sabe o que é que o príncipe dos pregadores batistas dizia? Charles Haddon Spurgeon, que deixou muitos orfanatos para crianças carentes no seu tempo. Spurgeon dizia: eu não darei grande valor à sua religião, a menos que ela seja vista. As lâmpadas não falam, mas brilham. Eu digo a vocês, e é um defeito do pastor de vocês, eu me considero às vezes um cara sentimental em excesso, confesso. Isso é um defeito terrível que eu tenho. Mas há um extremo oposto do sentimentalismo, que é o sentimentalismo que nós precisamos lutar contra, e que a gente tem visto nos nossos dias, o sentimentalismo hipócrita. Diz assim: ô tadinho, e o que é que você fez para ajudar? E o que é que eu fiz? Muita gente que se diz incrédulo, e inclusive ateus nas nossas escolas, faculdades e agremiações, fariam muito melhor em levantar a bunda da cadeira do que ficar perguntando por que Deus deixa as criancinhas da África morrerem de fome. Porque dizer que se tivesse condições para ir para a África faria, é fácil, sabe por quê? Porque eu não me envolvo. É muito mais difícil me envolver com o meu vizinho que está do meu lado. É muito mais difícil amar o distante, o que está longe de mim. É muito mais difícil, porque não me incomoda, não me causa defeito. E vocês sabem, eu posso dizer com toda tranquilidade e sem dolo, eu amo cada um de vocês de maneira especial, vocês sabem disso. E eu amo essa igreja é uma igreja bíblica, é uma igreja que tem doutrina fundamentada na palavra de Deus. Isso não nos torna melhores, é porque nós éramos mesmo os piores e Deus nos escolheu, que bom por isso. Agora, eu lamento que a cultura evangélica que tem se espalhado é uma cultura, infelizmente, muitas vezes marcada por hipocrisia constante, onde tem sobrado sentimentalismo e tem faltado compaixão. A compaixão, ela nos leva a sofrer com a dor do outro. A compaixão nos leva a nos envolvermos com o outro, com todas as suas ambiguidades, defeitos, problemas, falhas. A compaixão leva a gente ter o nosso coração rasgado e remendado, ainda que doa, porque a gente agora não vive mais em nós, mas Cristo vive em nós. O verdadeiro crente pratica a palavra, que diz em 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu sou santo. O verdadeiro crente é santificado pela palavra de Deus. João 17,17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O verdadeiro cristão luta contra o pecado. O verdadeiro cristão não vive em prática de imoralidade sexual. Tem que ser diferente. O verdadeiro cristão é diferente dos outros homens. Quando vê uma mulher passar na rua, ele não é o primeiro a chegar e fazer assim, ó. Não, ele é diferente. O verdadeiro cristão provoca nas pessoas a reação que a mulher sunamita teve lá no livro de Reis. Leia o livro de Reis. Quando ela disse assim, ó, esse homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Quando eu leio esse texto, às vezes me dá vontade de corar de vergonha.
Homens e mulheres de Deus que provocam nas pessoas naturalmente, sem fazer força, sem o evangeliquez. Às vezes não precisa nem estar com a Bíblia debaixo do braço, mas a palavra está aqui guardada, está no coração da gente. E provoca a reação que a mulher sunamita disse para o seu esposo. Esse homem, Eliseu, sempre que passa por nós aqui, sempre que passa no trabalho, na vizinhança, no colégio, essa menina, sempre que passa por nós, não é, Esther? Ó, Glorinha ali também. É uma santa mulher de Deus, é diferente. E o que você me diz quando alguém diz assim, rapaz, fulano, esse que sempre passa por nós. Eu não quero ser crente igual a fulano. Conta-se que certa vez um crítico de arte, e ele avaliava quadros e molduras da Mona Lisa, entre outros quadros e pinturas, chegou no museu. E chegando no museu, ele tinha um grave problema, eu também tenho, chamado miopia. E nesse dia a sua esposa esqueceu de lembrá-lo de colocar o seu óculos, ele também esqueceu. E com a sua miopia muito grave, ele chegou e olhou para um retrato, uma moldura, e ele começou a dizer: olha aí, que moldura feia. Um crítico de arte muito conhecido e renomado. Que moldura terrível. Essa moldura é tão feia que, olha lá, baixinho, gordo, feio, cheio de rugas, com a testa toda cheia de, como diz assim, né, franzida. Olha o tamanho desse nariz, olha o tamanho dessa orelha. Que quadro feio. Ridículo, isso não poderia estar numa exposição de museu de arte moderna, isso é horrível, isso é um absurdo, a arte contemporânea menospreza um quadro desse. E a esposa dele tocou nele e disse: amor, espera aí que eu estou olhando, amor, escuta, diga, esse velhinho que você está falando aí, baixinho, gordo, com a testa franzida, né, assim, todo feio, amor, você está olhando para um espelho, não é para uma moldura. Ai, ai. Depois os meninos me consertam no discipulado. Tira o argueiro que está no teu olho e depois cuidarás de tirar o cisco que está no olho do teu irmão. A gente tem muito argueiro no olho, sabia disso? Muitos argueiros no nosso olho. Muitos. E o pior de tudo é que Jesus está mostrando, o melhor de tudo é que Jesus está nos mostrando que os argueiros que temos nos nossos olhos, eles são traves imensas que nos impedem de olhar para o outro com os olhos da graça e do perdão e do amor de Deus. Casamentos têm sido destruídos porque tem faltado nos cônjuges o olhar do amor, do perdão e da graça de Deus. Igrejas têm sido detonadas e destruídas porque falta olhar com o amor, o perdão e a graça de Deus. A livuzia que tem acontecido nas redes sociais em defesa de candidatos, eu falei de manhã e volto a repetir para vocês, é um retrato do pecado sexual. Falei isso, parece coisa maluca, né, pastor? Aparecendo esses doidos que tem por aí. Mas é um retrato de mentes depravadas, consciências cauterizadas e vazias do Espírito, que estão brigando por besteira. Eu não sei se você viu o jornal de hoje, mas o presidente dos Estados Unidos da América, ao se referir ao ditador da Coreia do Norte, ele
eles depois de trocarem muitas ofensas e hostilidades e ameaçarem atacarem uns aos outros com bombas, mísseis e poder bélico, o presidente da nação americana afirmou que os dois, ele e o presidente do país comunista, e eles se apaixonaram um pelo outro. Está nos jornais do país, pode olhar. Bonito, né? O fato é que a pergunta que não quer calar: a sua vida é centrada na palavra de Deus? A espiritualidade que a gente tem, ela é muito parecida com a espiritualidade da maioria dos que se dizem cristãos. A espiritualidade sem compromisso, sem envolvimento, sem engajamento com Deus. Mas a espiritualidade bíblica de Isaías, quando tem um encontro com a santidade de Deus, é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e nós cantamos aqui. É a espiritualidade que diz: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vou morrer. A espiritualidade bíblica, a espiritualidade de Pedro, que quando se encontra com Cristo, diz ao próprio Cristo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. A espiritualidade de João, quando estava na ilha de Patmos e tem um encontro com a grandeza da revelação da majestade de Jesus Cristo, o Senhor soberano do universo, e ele diz: e eu chorava muito. A espiritualidade bíblica, a espiritualidade de Daniel, que quando tem um encontro com as visões, as manifestações do poder e da majestade de Deus, ele contempla a grandeza da revelação da beleza de Deus em Cristo, e ele diz que o reino de Deus não terá fim, não será abalado. A espiritualidade que ele diz: eu quase desfaleci, eu quase caí como um morto. Essa é a espiritualidade bíblica, de quem foi gerado de uma semente imperecível. Você acha mesmo que essas oraçõezinhas que a gente faz antes de dormir, essas rezas que a gente faz antes de dormir, são orações? Vocês acham mesmo que essa coisa coxa, que Deus vai aceitar essa coisa toda petrificada que nós estamos oferecendo a Deus? Vocês acham mesmo que Deus está implorando sacrifício humano? Oração é balbuciar palavras, repetir algum rito evangélico. Ah, meus irmãos, nos falta convicção de pecado. Nos falta muita convicção de pecado. Em segundo lugar, um verdadeiro crente é pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Interessante que a expressão no original grego para ouvir aqui, a expressão é taxis, que é a mesma usada para trazer a ideia mesmo do táxi, daquele que chega rapidamente, daquele que promove com rapidez o deslocamento de uma pessoa de um lugar para outro. Ser pronto para ouvir, ou seja, ser rápido para ouvir, ligeiro para ouvir, não somente entrar por aqui e sair no outro ouvido, não, mas compreender, assimilar. Sabe uma das maiores características? Satanás está batendo palma porque a igreja moderna está fazendo o trabalho dele. Sabe como? Vou dizer a vocês: você vai conversar sobre receita de bolo, qualquer coisa, sobre futebol, e eu estou falando de mim porque eu gosto de futebol, tá? A gente presta atenção. Se vai falar sobre política, misericórdia. O pessoal que esquece que é crente no tempo da política, né? Triste isso. Muito triste. Triste mesmo. Agora você vai falar sobre a palavra. A gente parece que tem aquela doença, né? Chamada epilepsia. Palavra de Deus. Que não foi gerado da palavra. Não foi gerado. Não foi gerada da semente imperecível.
Precisamos ensinar as nossas crianças que elas não nascem boas, elas nascem más. E que com uma certa idade, crescendo, elas precisam de arrependimento de pecados, precisam ter convicção de pecado. Precisa ensinar isso. Ah, pastor, mas você não é pai. Não sou, talvez eu seja um dia, mas eu não preciso de experiência quando a palavra transcende o tempo e a experiência. Jeremias era jovem quando Deus o chamou também. Ninguém despreze a tua mocidade, diz Paulo a Timóteo. Ao contrário do que o Silas Malafaia disse, né? E tem muita gente que ainda usava fralda quando ele começou a pregar. Paulo diz a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja um exemplo para os fiéis, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. É Bíblia, meu filho. Que é a palavra de Deus. A partir das Escrituras, tendo Jesus como chave de interpretação. Um verdadeiro crente é pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Com a língua bendizemos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus, e com a língua amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. A morte e a vida estão no poder da língua. A Bíblia também diz em Provérbios 16, 32, melhor é o longânimo do que o valente, melhor o que domina o seu espírito do que o que controla uma cidade. Nesse quesito, eu oro: Deus, tem misericórdia de mim, me conduz mais a um domínio próprio. Os reformadores diziam: quando eu olho o meu pecado, o abismo que é o meu pecado, ele se torna muitas vezes maior do que o próprio inferno. Lutero dizia: quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Mas também quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Um verdadeiro crente tem sua vida centrada na palavra de Deus. Um verdadeiro crente é pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Em último lugar, um verdadeiro crente pratica a religião verdadeira. Versículos 26 e 27. Se alguém se considera religioso, mas não refreia, não domina a sua língua, engana-se a si mesmo, a sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e verdadeira, imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Um verdadeiro crente pratica a religião verdadeira. A palavra religião significa religar o homem com Deus. E a palavra nos afirma que se alguém se considera religioso, se alguém acha que a sua religião de fato é a verdade, mas não é capaz de refrear, de dominar a sua língua, essa religião não tem valor algum, é vã, é tolice. A religião dos crentes de Gentil do Ouro é uma religião de língua e não de vida. Se é a religião da fofoca, da maledicência, da calúnia, da difamação, é uma religião inútil e sem valor algum. E muitas vezes nós temos praticado isso. Lamentavelmente, precisamos de arrependimento. A religião imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas. Olha aí, a religião verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas, cuidar do necessitado, do desamparado, porque Deus tem um caso com os desprezados. Aprove a Deus, e Deus deu graças através de Cristo, porque ocultaste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos do reino. Aprove a Deus que a mensagem da cruz é loucura
para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Infelizmente, a religião do nosso tempo é um falso evangelho que promete a sua melhor vida aqui, que não prega sobre arrependimento, mas sobre entretenimento. Entretenimento é o substituto diabólico da alegria. Por isso que, por meio de apresentações dramatizadas, diria a profecia de Spurgeon, os cultos se assemelham a shows, as casas de oração a teatros, os pastores por meio de arengas políticas e de ensaios filosóficos, né? Tem um único objetivo: de entreter. É uma religião falsa que não refreia a língua, coa mosquito e engole camelos. Mateus 23, 24. Jesus disse aos religiosos do seu tempo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que coais o mosquito e engolis o camelo. Que é isso? Coar mosquito e engolir camelo? Já ouviu isso? Jesus fala as coisas que a gente não entende. Coar mosquito e engolir camelo. Camelo é gigante. O mosquito pequeno. Teve até um representante desse país que disse que tinha mosquita, né? Você já sabe disso. É tratar as coisas de maior importância como se elas fossem menos importantes, e tratar as coisas de menor importância como se elas fossem de uma grandiosidade muito maior. Com a mosquito engolir camelo, no contexto anterior, Mateus 23, 23, Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ai de vós, igreja evangélica hipócrita, ai de vós, pastores hipócritas, ai de vós, cristãos do Face hipócritas. Porque vocês dão um dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Jesus não condena dar o dízimo, mas ele diz: mas se esquecem dos preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Tem uma letra de uma canção chamada Rubra Alma que diz: coerência estilhaçada cai pelo chão. Os que creem se omitindo e se esquivando, como se bastasse apenas o erguer de suas mãos. O cristianismo narcisista. Jesus denunciou de sepulcros caiados. Por fora parecem belos aos homens, mas por dentro estão cheios de ossos e de iniquidade. Uma das áreas que o evangelho mais move e transforma a nossa vida é a vontade. A vontade mudada. Porque a verdade que as pessoas não querem admitir é que os homens odeiam a Deus. Isso precisa ficar claro. Você está pensando que o falso profeta, que é pastor, que está pregando o falso evangelho, que é politicamente correto, que todo mundo acha bonitinho. Muitas vezes eu posso até me enganar, você também. Mas você pensa que os lobos desse país não odeiam a Deus, ainda que falem em nome de Deus, odeiam o Deus verdadeiro? Talvez as pessoas amem um Deus que as suas mentes e corações carnais criaram, mas se você mostrar de acordo com a palavra, elas vão dizer: esse não é o Deus que eu conheço. E a palavra lhes dirá: é verdade, mas é o Deus das Escrituras.
Acredito que há muitos praticantes de igreja aqui em nossa cidade e fora dela que não são crentes. Eu acredito piamente que quando, meu caro Israel, você grava essa mensagem, há muitos que visualizam no YouTube, inclusive, e até concordam. E até dizem: olha lá o pastor Michel como prega, com autoridade, usado por Deus. Mas não são crentes. O fato de eu ser admirado ou de eu ser criticado e reprovado não valida a conversão de ninguém. Entendeu? Não valida. Não valida. Oséias 6, versículo 6. Desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus ao invés de holocaustos. Jesus cita Mateus 12, 7. Ele cita Oséias 6, 6. Ele diz: desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus ao invés de holocaustos. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, não teriam condenado inocentes, não teriam apedrejado prostitutas, não teriam feito perversidade com tanta gente, não teriam praticado a religião da perversidade. De todos os homens maus religiosos são os piores. A Bíblia diz que 6 coisas o Senhor odeia. Uma correção aqui importante. Deus ama o pecador e odeia o pecado. Deus odeia o pecador. O pastor está doido? Você ama bebês? Ama criança de colos? Então você deve odiar o aborto. Você ama os adolescentes ali? Breno, Esther, Sara, Glória Maria, João Jackson, Davi, criancinhas de colo que está ali com a irmã Helenice. Você ama os adolescentes, crianças da cidade, do país, do planeta? Então você deve detestar quem pratica o estupro. Não dá para ser neutro. Salmo capítulo 5 está escrito: os arrogantes não serão aceitos na tua presença. Odeias, abominas os que praticam o mal. Não é o ódio nosso egoísta, não é a nossa vingança. Não é você dizer: agora que Deus detesta, eu também vou detestar. Não, você é chamado a orar pelos seus inimigos, interceder pelos seus adversários. Não retribuir o mal com o mal. A vingança não pertence a você, minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. O padrão é de Deus e não seu. A vontade é dele e não sua. A ira do homem não produz, não opera a justiça de Deus, entende? 6 coisas o Senhor odeia, 7 coisas o Senhor abomina. Primeira delas, Provérbios 6,16. 6 coisas o Senhor odeia, 7 coisas ele detesta. A primeira delas, olhos altivos. Olhos altivos. Língua enganadora. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que traça planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. Que semeia falso testemunho, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. A falsa religião é citada por Paulo, um camarada chamado Demas, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10.
Demas me abandonou, amando o presente século. Quando eu olho minha curta trajetória de ministério, ainda estou engateando, e a caminhada também seminarial, os 4 anos em Feira de Santana, o abandono à verdade de muitos por amarem o presente século, por amarem as coisas deste mundo e não a Cristo. O mundo evangélico, ele promove cantores. Tantos foram promovidos, mas no primeiro erro deles, eles não têm compaixão. O mundo evangélico aplaudiu pastores que, vocês sabem disso, os irmãos que têm mais tempo de vida cristã do que eu, década de 90, quantos usados por Deus, homens de Deus, homens piedosos de oração, homens quebrantados, homens segundo o coração de Deus. Eram poucos, mas viajavam de norte a sul, de leste a oeste, pregando o evangelho da graça, chamando as pessoas ao arrependimento e à fé. E no primeiro erro desses homens, a mesma igreja evangélica que colocou eles lá em cima, dizendo: eis o nosso Deus, imitai, é a mesma que no primeiro erro esmaga. As mãos que estão hoje aplaudindo você não estarão com você lá na frente, não se esqueça. Demas me abandonou, amando o presente século. A religião que Deus aceita como pura e imaculada é esta. É a religião da compaixão aos necessitados. Compaixão dos que não podem me oferecer nada em troca. A melhor forma de você medir o caráter de alguém é ver como essa pessoa trata aqueles que não podem lhe dar nada em troca. Compaixão, sofrer com o outro. Num cristianismo marcado por indiferença, apatia, que só olha para si, o pastor Hernandes Dias Lopes diz que o cristianismo é ver a face de Cristo no próximo. Isso ficou martelando a minha mente. O cristianismo é ver a face de Cristo no próximo, é enxergar o próximo com as lentes da graça. É entender que, como diz 1 João capítulo 3, verso 4, quem ama já passou da morte para a vida. Mas quem não ama seu irmão permanece na morte. Está morto. Espiritualmente ninguém avisou, ninguém sabe. Mas quem ama é rasgado. Quem ama e pratica essa religião que Tiago está dizendo que é a religião verdadeira, que só os verdadeiros cristãos são capazes de dar esse fruto. O ímpio não pode. É capaz de olhar para a cruz e perceber que o Cristo de Deus não resiste, não se encoleriza, não briga, não maltrata, se entrega, abre mão, abre mão. Se alguém tiver recursos materiais, diz a palavra de Deus, 1 João 3,17, e vê o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? João diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em ação e em verdade.
A palavra profética do profeta Jeremias, capítulo 22, verso 16, ele diz: defendeu a causa do pobre e do necessitado. Não é isso que significa me conhecer? Diz o Senhor. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como verdadeira, que olha para o órfão, para o necessitado, para a viúva, que estão sendo oprimidos, esmagados, e que darão conta a Deus dos seus atos, porque ninguém pode ser demonizado pela sua riqueza e nem canonizado pela sua pobreza. Não é isso que eu quero pregar. Mas essa religião pura e imaculada é manifesta numa vida santa, consagrada ao Senhor, que se opõe aos valores deste mundo, os valores temporários, carnais, passageiros. Enquanto os valores do mundo dizem que você tem que fazer e acontecer, como recentemente um cantor gospel ensinou ao seu filho. E ele diz: olha, se te fizerem lá na escola, você vai fazer a mesma coisa. Cortarem, você vai lá, corta também. A religião pura e imaculada, que Deus, nosso Pai, aceita como verdadeira, é ter valores que são valores do reino, valores da pacificação. Esses são bem-aventurados. Valores da misericórdia. Felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Valores da pureza de coração. Só os puros de coração verão a Deus, porque só eles de fato desejam isso, entende? Só os puros de coração verão a Deus. Só eles desejam isso. Diante do que você ouviu nessa noite, você pode saber se a sua religião é verdadeira ou falsa. A verdadeira não é a da igreja presbiteriana, não é da igreja batista, não é da igreja Assembleia de Deus, não é do meio neopentecostal, pentecostal, não. A religião imaculada, que é pura, não tem contaminação, não tem briga de poder entre os líderes e os pastores, não. A religião pura, Deus aceita como verdadeira, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas, cuidar, defender o direito do órfão, da viúva, do necessitado. Jeremias 22:6, ele defendeu a causa do necessitado e do pobre. Não é isto que significa conhecer-me, diz o Senhor, e não se envolver pela corrupção do mundo. E não se envolver pela corrupção do mundo. Meus irmãos, eu estou terminando. Os tempos que nós estamos vivendo são os últimos dias da era da igreja. São os últimos dias da era da igreja. Jesus Cristo está voltando, está às portas. E é preciso que a gente reflita se nós de fato já nascemos de novo. A gente precisa se examinar, porque quando a gente for se encontrar com Cristo, o estado social não vai adiantar. Os anos de igreja também não vão contar. Eu estou dizendo, estou falando sério. Viver também encaixaçada, sem relações com Deus, com a igreja. Então vou ver do jeito que eu quero. Pior ainda, a Bíblia diz: se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e que não se arrependeu. Mas o que vai contar mesmo é se você é um israelita sem dolo. Entendeu? Jesus chegou para um discípulo seu e disse: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus disse assim: esse aí é Israel de verdade, esse aí é regenerado, é lavado.
Esse é crente de verdade. Tem falha? Tem, como todo mundo. Tem pecado? Tem, um bocado. Como todo mundo tem pecado. Mas o milagre aconteceu. Qual foi o milagre? Recebeu um novo coração, como diz aquela canção. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado. Coração que é inspirado por Jesus. Você é um verdadeiro cristão? Reflita. Você é um verdadeiro cristão? Está tudo julgado pela palavra. A decisão é sua. Você é responsável pelo que ouviu. E no dia do juízo, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não vai poder dizer, mas a minha família era, meu pai era, não adianta. Mas o irmão mais velho da igreja era. Sim, meu filho, se você não for, não adianta. Mas meu marido, meu irmão, minha irmã era, meus filhos eram. Vai ser só você diante do tribunal de Cristo. E eu termino com isso. Levem isso muito a sério, por favor. Essa palavra aqui foi para todos. Todos aqui presentes. Todos que vão assistir essa mensagem. Todos, é para todos. Se essa palavra produziu em você convicção de pecado, louvado seja Deus. Se te incomodou, louvado seja Deus. Cumpriu o propósito. Se te fez meditar sobre as coisas de Deus, se você sabe que precisa de transformação, louvado seja Deus. Agora, se tiver alguém aqui, eu estou falando sério, for ouvir a palavra santa de Deus e não está nem aí, meu Deus, cuidado. Cuidado. Porque indiferença e apatia são características do bode. Se você sair daqui nessa noite e você for pensar em um bocado de coisa e não refletir sobre essa palavra, misericórdia. Misericórdia. Se não produzir quebrantamento, você continuar da mesma forma ao longo da semana, misericórdia. Rogue mesmo a Deus, Senhor, me transforma. Que você pode estar em grave perigo. Deus te abençoe. A graça